muito bem, está no ar o Rede Social Esporte Clube desta segunda-feira, que é dia 11 de junho, véspera de Dia dos Namorados. Está todo mundo com um coraçãozinho mais suspirante, vamos dizer assim. E o Rede Social, é claro, também de roupa nova. Daqui a pouco você vai ter oportunidade de ver a câmera em geral aí. Ficou maravilhoso esse Rede Social Esporte Clube. Eu estou, inclusive, com frio na barriga com esse cenário maravilhoso. Nós vamos, o Rede Social, o cenário mudou, mas o programa continua da mesma forma. Lembrando que você pode participar pelo twitter.com/redesocialec. E, é claro, muita informação de esporte especializado e também de futebol. Segunda-feira, convidado especial, Matheus de Oliveira, que já é da casa, para a gente bater um papo sobre esporte especializado, que tem muita coisa para acontecer. E você está acompanhando aí o geral. Ficou maravilhoso, né, Matheus? Ficou bacana demais, Bárbara. E quem ficou em casa nesse fim de semana não tem o que reclamar. Tivemos vôlei, futebol, tivemos muito esporte, tivemos também as finais do NBA pegando fogo e teremos aí mais uma vez o Oklahoma City decidindo na NBA. Tivemos também o Cruzeiro vencendo pela segunda vez no Brasileirão, o Galo também conseguindo uma boa vitória na estreia do Ronaldinho. Esporte teve para todo gosto. Teve, realmente. Teve até pôquer nesse final de semana, muita coisa realmente acontecendo em Belo Horizonte. Para você que achou que o feriado ia ser parado, tranquilo, e teve também a chapuletada da Argentina para cima do Brasil, né? Para aquelas pessoas que achavam que o Messi não fazia nada com a camisa da Argentina. Teve telespectador aí que gostou, né? Porque gosta da Argentina. Teve. Tem gosto para tudo nesse Rede Social Esporte Clube, é claro. E eu repito, hein? Você pode participar pelo twitter.com/redesocialec. twitter.com/redesocialec. E eu te lembro que esta semana sai a camisa oficial do Atlético, hein? No final, sexta-feira, a gente anuncia o ganhador. Você só basta assistir e mandar a sua participação. Eu tô assistindo, não gostei da camisa do Matheus, gostei do cenário, acho que seu batom tá muito rosa e o jogador tal é isso. Participou. Mas minha camisa tá legal. Sua camisa tá legal, tá super bacana, combinando com o estúdio aí. Com certeza. Foi só um exemplo. Vamos começar então o programa falando de futsal, porque o Minas, posso dizer que está em maus lençóis? Péssimos. Péssimos. Ixi, por quê? Empatou no final de semana com o Copa Grill na Arena Vivo. 1-1, um joguinho bem mais ou menos. O Boleiros da Arquibancada esteve lá e acompanhou essa partida. E hoje o Minas recebe novamente na Arena Vivo o Umuarama. Eita! E aí é vida ou morte, né? Porque se não vencer, tá fora. É o 16º colocado com 19 pontos. Se quiser ir para a próxima fase, precisa vencer. Precisa vencer. O empate também dá para o Minas, mas aí tem que haver uma combinação de resultados. A situação está realmente muito complicada. Enfrenta o Umuarama aí, que é o 17º colocado, com os mesmos 19 pontos do time do Minas, só que o Minas tem 2 vitórias a mais, tem 6, enquanto o time do Umuarama tem apenas 4 vitórias em toda a competição. Jogo de vida ou morte, o Minas muito mal, empatou dentro de casa. É verdade que a equipe, o adversário do Minas, neste fim de semana é muito forte, 3º colocado, o Copa Grill. Mas o Minas jogou muito mal. Era para o Copa Grill ter goleado o time do Minas, teve muitas oportunidades, perdeu bastante e o Minas, realmente, Bárbara, eu não estou muito confiante não. Eu acho que a situação pode complicar ainda mais. Podemos não ter o Minas na próxima fase. Eu também acho, pela até a campanha que fez nessa fase classificatória, né? Porque deu uma arrancada até satisfatória de 4 vitórias seguidas, depois perdeu 4 seguidas e agora voltando em casa já começou com um empate. Então realmente a fase tá difícil. Hoje na Arena Vivo o jogo às 8h15 da noite. E precisa do apoio da torcida, que não tem comparecido também pela campanha ruim da equipe, mas tem que ajudar. Momento decisivo na competição, a torcida tem que comparecer. E o Dieguinho também, o Minas, sempre dependendo desse jogador. Quando ele não joga, é um Deus nos acuda. Por sorte, jogou nesse fim de semana e conseguiu fazer uma boa partida que ajudou o Minas a conquistar a vitória. Você disse tudo, viu? É o Dieguinho, o grande nome aí do Minas, do futsal do Minas. Vamos falar de vôlei, porque aí a notícia é boa. A BH News transmitiu os 3 jogos aí do final de semana, começando na sexta-feira do vôlei masculino. Mas vou começar pelo feminino, porque as meninas também fizeram bonito. Venceram os 3 jogos, são líder aí as meninas do Grand Prix. Venceram primeiro a Itália, depois a Sérvia. Os dois jogos terminaram 3-2 e por último venceu a forte Polônia também por 3-2.
sets-a-2, um jogo apertadíssimo, parciais de 25-15, 25-13, 23-25, 22-25 e 15-10. Diferente dos... A gente está vendo aí os melhores momentos dessa partida entre Brasil e Polônia. Diferente dos meninos, Matheus, a seleção começou com tudo, com o pé direito, com propriedade. Isso. E com a Natasha, começando como titular, a Natasha e a Denise foram as novidades na equipe. O Brasil começou os 2 primeiros sets, fez assim, o jogo ideal, sacando muito bem, bloqueando da mesma forma, a Natasha sendo uma das destaques da equipe, mas aí veio o terceiro e o quarto set, a equipe relaxou bastante, não conseguiu imprimir o mesmo ritmo dos 2 anteriores. No quinto, no tie-break, a situação ficou complicada, o time da Polônia conseguiu abrir 5 pontos de diferença, obrigando o técnico José Roberto Guimarães a parar o jogo. Aí sim o Brasil conseguiu encaixar bons saques com a Tandara e com a Denísia e conseguiu a vitória sobre a Polônia e mais uma por 3-2. A gente já esperava uma partida difícil, assim como foram as 2 outras partidas, mas eu acho que o Brasil relaxou. Poderia ter vencido por 3-0 com tranquilidade, é uma equipe tecnicamente superior ao time da Polônia. E a Gabi, mineira, né, que joga pelo Mackenzie, 17 anos, não teve oportunidade ainda, Não teve oportunidade. Isso eu acho uma falha do Zé Roberto, porque levou a garota, não teve oportunidade quando precisar dela, numa fase em que algumas jogadoras se contundir e precisar usar a Gabi no grupo principal, ela não vai ter a experiência, ela não vai ter adquirido a experiência em jogos internacionais como no Grand Prix. Concordo com você. Na próxima semana, na próxima sexta-feira, melhor dizendo, o Brasil volta a jogar as meninas dentro de casa. E aí a primeira adversária é a Alemanha no grupo E. E aí posso dizer que são as grandes potências do vôlei, Alemanha, Estados Unidos, Itália, novamente. Principalmente a Itália, um time muito técnico, não tem jogadoras altas, mas o Brasil costuma se dar bem contra equipes tecnicamente fortes. O Brasil tem maiores dificuldades contra equipes que são altas, como foi a Polônia, como é o time da Sérvia. Vamos falar de garotos, então? Vamos lá. Você que tá querendo falar de garotos? Não. Vamos mudar de assunto, então, né, gente? Falar, né? Temos que falar. Exatamente porque, enfim, Matheus, dá pra dizer que arrasou a seleção, porque jogou 3 partidas e venceu as 3 partidas. Venceu o Canadá e a Finlândia facilmente por 3-0. Você acompanhou essas partidas aqui pela BH News, a parceria da BH News com o Esporte Interativo. E ontem venceu a Polônia por 3-1, um jogo mais apertado, apesar do resultado aí 3-1, parciais de 25-17, 23-25 e 25-23. Agora o Brasil é líder do grupo B da Liga Mundial. Dá pra falar que arrasou, jogou com mais propriedade, com mais tranquilidade que nas outras etapas? Sim, nessa etapa sim, mas o jogo contra a Polônia também poderia ser mais fácil. A equipe deu mole em alguns momentos. O primeiro set foi uma partida muito equilibrada, venceu no embalo aí da torcida, uma diferença de apenas 2 pontos. No segundo, o time já embalou com um bom jogo do Sidão, que estava sacando espetacularmente bem, bloqueando bem também o Murilo, muito bem no bloqueio. O Brasil, no segundo set, foi extremamente superior. Chegou ao terceiro, caiu o ritmo, a Polônia começou a encaixar seus contra-ataques com jogadores altos e o passe da Polônia também começou a funcionar muito bem. Mas aí veio o terceiro set, o Brasil confirmou seu favoritismo. Em casa, o favoritismo que também ajudou por ser em casa, a torcida, a gente está vendo aí as imagens da partida, o ginásio lotado, todo mundo de verde e amarelo. A torcida fez a diferença nessa etapa, nesse circuito do Brasil aqui? Sem dúvida, até porque no Canadá e na Polônia o Brasil perdeu para o time da Polônia, né? A torcida faz diferença sempre quando joga a favor. E aqui no Brasil, o Brasil sempre será favorito contra qualquer seleção, principalmente por causa da torcida. E agora, para ir para a próxima fase, o Brasil só depende dele, porque é o líder, só o líder vai para a próxima fase. A Liga Mundial agora vai para a Finlândia, onde o Brasil volta a enfrentar a Finlândia, o Canadá e a Polônia. Já tá ficando chato, né? Todo mundo já tá decorando como é que é o adversário, como é que joga e tudo mais. É verdade, só depende do Brasil, mas a situação ainda não é fácil, porque terá que vencer a Polônia, porque provavelmente o Brasil vencerá tanto Finlândia quanto Canadá e a Polônia também. Então o confronto direto que vai definir o classificado. E o Brasil tem 21 pontos, enquanto a Polônia tem 20, então exatamente. Super apertado. Então, quem
Quem ganhar o confronto direto na próxima rodada é que vai se classificar. Tem a possibilidade também do melhor segundo colocado se classificar. Aí a gente tem que olhar também nos outros grupos como é que está a campanha dos outros segundos colocados. Mas tomara que não seja nesse sufoco, não chega de sufoco para o esporte, né, gente? A gente tem visto aí o tênis, sufoco para ir para as Olimpíadas. Inclusive, Roland Garros acabou de acabar, odeio quem fala isso, né, gente? O jogo finalizou agora há pouco, há 1 hora atrás, e deu Rafael Nadal no confronto contra o Djokovic. Já era esperado, até porque o Rafael Nadal começou o jogo ontem muito bem, quebrou os saques do Djokovic, mas aí o Djokovic uma recuperação espetacular. E eu, inclusive, acho que se essa final tivesse sido concretizada ontem, teria dado o Djokovic. É bem possível, porque o Djokovic, ele ficou motivado depois que ele perdeu os 2 primeiros sets e foi para cima do Nadal, que não conseguia fazer mais nada, né? Nadal tem como seu ponto forte o vigor físico, ele começa muito bem as partidas, pressionando o adversário, até mesmo psicologicamente, mas o Djokovic, que é um jogador diferenciado, é um gênio do tênis, com ele não tem dessa não, ele é muito bem preparado psicologicamente, foi para a reação, acreditou e quase conseguiu. Eu não sou uma entendedora de tênis e nem uma amante do esporte, mas em termos de talento, fica difícil decidir para qual dos dois torcer, porque os dois são gênios do tênis, por isso estão no topo da tabela aí da ATP. Só que por pessoa, não conheço nenhum dos dois, não tive o prazer de conhecer esses dois grandes tenistas, mas pela personalidade que me passa, eu torço pelo Nole, viu? Porque ele parece ser mais humilde, mais tranquilo, enquanto Nadal parece ser extremamente arrogante. Então tem um pouco de preguiça. Né? A palavra, prepotente. O Rafael Nadal. A torcida da maioria das pessoas certamente era para o Djokovic. Pois é, gente. Rede Social Esporte Clube dá uma pequena pausa para a gente ainda falar de esporte, falar de NBA, porque chegou a final. A gente já tem aí os campeões da Conferência Leste, Conferência Oeste, mas é daqui a pouco, logo depois do intervalo. E claro, futebol aqui na BH News, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Mande sua participação, twitter.com/redesocialsc. A gente já volta. De volta com Rede Social Esporte Clube aqui pelo seu canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br, Rede Social Esporte Clube de cara nova, mas com as mesmas pessoas. E tomara que você esteja gostando, né, gente? Vamos falar de esporte especializado e também de futebol. E aqui pelo twitter.com/redesocialsc eu volto a anunciar. Essa semana sai a camisa oficial do Atlético, número 12, que é a camisa que nenhum jogador pode vestir, apenas a torcida, porque é o número dedicado à massa atleticana. O resultado sai na sexta-feira. Para você participar, basta assistir o programa e mandar pra gente no twitter.com/redesocialsc uma interação. Tô assistindo, tô gostando do programa, detestei a atuação do Cruzeiro, acho que o Atlético venceu, mas não foi tão assim. Então, só participar que você já estará concorrendo à camisa oficial do Atlético. Hoje com o Matheus de Oliveira para a gente comentar agora de NBA. Como a gente comentou, nós já temos aí os campeões de cada conferência. Na leste deu o Miami Heat, infelizmente, porque eu não sou torcedora do Miami Heat. E pelo oeste deu o Oklahoma City Thunder, ainda bem, porque o nosso Ramon Guerra é torcedor ferrenho aí do San Antonio Spurs e ficou de fora. O Boston Celtics foi derrotado por 101-88, enquanto o San Antonio Spurs venceu, né, por 107-99, mas mesmo assim ficou de fora. E aí, o que você acha dessa final? Eu gostei muito do Thunder estar na final, porque é um time que surpreendeu muito, né, gente? É um time novo, se assim a gente pode dizer, dentro da liga, e já está na final contra o Miami Heat, que já é figura carimbada, se assim a gente pode dizer. E uma correção até feita pelo internauta, Bárbara. Deixou inclusive ali, ó, discordo do comentarista, porque quem está novamente na final é o Heat e não o Oklahoma City Thunder. Na temporada passada, o Oklahoma perdeu para o Dallas Mavericks. É aí a correção do Guilherme Ferreira. Sabe tudo, Guilherme, é isso aí mesmo. E você tem razão, Bárbara, o Thunder como uma surpresa aí vencendo o Spurs. E o Spurs fez um primeiro tempo assim muito bom com Kevin Durant, fazendo o primeiro tempo genial, realmente desequilibrando, mas chegou o segundo tempo, o time do Oklahoma City conseguiu se encaixar defensivamente e garantir a sua passagem para a decisão da NBA. Eu torço por o Thunder, que, como eu disse, é um time que vem surpreendendo e chega, né, gente? De Miami Heat, de LeBron James, de Dwayne Wade, que chega, tá bom? Olha só, Bárbara, Durant fez 34 pontos e conseguiu 14 rebotes. É um jogador, assim, que desequilibra mesmo. E vai fazer a festa aí nas Olimpíadas, é um jogador, um doce, né? A seleção americana é espetacular, mas é um dos
jogadores a ser marcados aí nas Olimpíadas. Eu fico pensando que é normal, né, gente, a seleção dos Estados Unidos, a seleção americana no basquete ser dessa forma. Olha a NBA, olha o nível da competição, o nível de todos os times que participam. Então é difícil realmente alguma seleção bater os Estados Unidos. Eu torço, é claro, para o nosso Brasil, para que a cada dia cresça e consiga chegar num nível para bater a seleção dos Estados Unidos. Nível que ainda não foi alcançado, obviamente. Exatamente. E o Miami aí com o LeBron James, que também fez uma atuação espetacular nessa final de conferência com 31 pontos. Duelo de gigantes, LeBron James e Kevin Durant. Não vamos falar de futebol, porque o Rede Social Esporte Clube não fica fora deste assunto que move o coração de todo mineiro aí, porque também aqui pelo twitter.com/redesocialec o pessoal só fala disso. Antes, o Pestário Vargas comentou: meu Celtic, fazer o quê, hein? Agora é só acompanhar a final mesmo. Cadê o Ramonzinho? Quero zoar ele. Amanhã o Ramon volta, e aí claro que você tem total liberdade para zoá-lo, e eu vou te dar total apoio para isso. O Fernando Barbosa: ô, Rede Social de cara nova, show de bola, chegando agora. Bom dia, Bárbara e Matheus. Bom dia, Fernando. Muito obrigada pela participação. Olha o Ribeiro, @Flávio30. Fui no Pacaembu, mas que safadeza do árbitro. Queria arrumar um gol para o Palmeiras de qualquer jeito. Abraço pro Fábio Pinel aí do programa. Além de querer arrumar um gol para o Palmeiras dando faltas a todo momento na entrada da área, anulou 2 gols legítimos do Galo. O primeiro na falta que ele achou no Jô, né? E o segundo no impedimento do Rafael Marques. Inexistente. Exatamente. Foi garfado, assaltado demais, e muito. O placar moral acaba sendo 3-0. Mas o Atlético ainda bem venceu por 1-0, trouxe os 3 pontos e venceu a arbitragem, que normalmente costuma favorecer os times do eixo. É verdade. Aí você imagina, aos 44 do segundo tempo, o Marcos Assunção bate uma falta e acerta o ângulo do Giovani. Como é que fica? Não é verdade? Acertou 2 vezes a trave. E o pênalti? Teve um pênalti pro Palmeiras também que ele não deu. Aí será que ele pensou naquela regra da compensação? Mas aí era 1 para 1, né? Não tinha que anular o outro jogo. O outro gol, é muito fraco, para falar a verdade. Fraquíssimo. Não deveria nem apitar mais pelo menos no primeiro turno. Deveria ficar na geladeira. Vamos para a comunidade do Orkut do Atlético, da torcida do Atlético no Orkut, que fala, é claro, da estreia do Ronaldinho. E é justamente a pergunta que eu te faço, Matheus. O que você achou da estreia? Ontem, assistindo o programa, que foi, inclusive, um sucesso aqui na BH News, a estreia do Cajuru, 1 hora antes da partida e 1 hora depois, foi escolhido o craque da rodada. Eu não colocaria o Ronaldinho Gaúcho como craque da rodada, não. Colocaria o Jô, porque foi ele quem realmente decidiu a partida. Todas as bolas que chegou até ele, ele conseguiu resolver. Agora, que o cara, Ronaldinho Gaúcho, voltou e tá mostrando vontade, isso tá. Tem um passe refinado, chapelou o Marcos Assunção. Então, o cara tem habilidade, tem categoria e realmente parece que voltou com tudo. Ronaldinho tem a manha. Agora, tem que ver fora de campo também como é que vai andar essa situação. Fez uma partida muito boa, principalmente porque foi estreia, ele não conhece ainda o grupo do Atlético, não fez nenhum coletivo com esses jogadores, apenas um rachão, um treino ali mais descontraído com os atletas do Galo. Ronaldinho não errou, praticamente não errou passes, acertou mais de 80% deles, ainda colocou 3 vezes companheiros na cara do gol. Fez uma partida de tirar o chapéu Ronaldinho. Muito bom, Bárbara. Exatamente, ele participou de todas, a não ser do primeiro, né? Que o passe veio do Bernard para o jogo. Mas a jogada começou com ele. Ele que tocou para o Bernard, que o Bernard cruzou para o jogo, também que fez uma partida espetacular. Assim como fez contra o Bahia, foi o melhor jogador do Atlético também, na minha opinião. E olha que realmente o Atlético vem com tudo e eu acho que tendo o Ronaldinho em campo, isso já é um fator desestabilizante para os outros times que pensam, pô, lá tem o Ronaldinho que tá com tudo agora. Exatamente. E o Atlético tem uma vantagem esse ano que tem titulares e reservas de bom nível. Claro que o time reserva do Atlético não é do nível dos titulares. Em nenhum time do Brasil isso acontece. Mas o Galo tem bons suplentes aí no banco de reserva. Vamos falar de Cruzeiro porque o sofrimento foi grande. Nossa, que é isso? Ontem, logo após a partida, os torcedores fizeram ufa, porque foi um gol de pênalti sofrido, mas 3 pontos. O que a gente pode dizer dessa partida? O pessoal ali falando que no próximo sábado, o jogo contra o Figueirense, depois de tanto tempo, o Cruzeiro volta a jogar em Belo Horizonte, diante da torcida, no Independência contra o Figueirense. E está planejando um protesto para sábado, para protestar contra o Wellington Paulista, protestar contra o Diego Renan. O que a gente pode dizer desse time do Cruzeiro que venceu, sofrido, pênalti, mas conseguiu 3 pontos? Estilo Celso Roth. O time entrou aí com... O Celso Roth entrou
aí com o Fabinho como titular, já acho que foi uma boa, o 4-4-2 com o Montijo menos sobrecarregado, e o Cruzeiro fez uma atuação muito ruim no primeiro tempo, mas o Sport da mesma forma. Então foi um jogo muito chato de assistir na primeira etapa. No segundo tempo, o Celso Ruth foi em busca da vitória, colocou um terceiro atacante, o Anselmo Ramon, no lugar do Tinga, que também fez um bom primeiro tempo. O Cruzeiro foi para cima e conseguiu fazer o gol de pênalti com o Wellington Paulista, um gol que dá moral para o time. E apesar de ter apenas 6 pontos, a gente pode falar, o Cruzeiro está invicto. Exato, é verdade, né? Meu pai costuma dizer que o Cruzeiro, se fosse rebaixado, seria rebaixado invicto, né? Tantos empates, tudo empate. Olhando por um lado, o Cruzeiro está invicto. Olhando pelo outro, teve 2 empates assim com futebol muito mal apresentado, Bárbara. Gente, não é fácil e o Rede Social Esporte Clube infelizmente fica por aqui. E é claro, eu, Matheus e o Rede Social Esporte Clube, nós torcemos para que o futebol mineiro só cresça. O Atlético, que enfrenta o São Paulo no final de semana, no domingo, lá no Morumbi, vença, porque se vencer também vai conseguir um embalo tremendo, vencer o São Paulo no Morumbi. O Cruzeiro, que volta a jogar em casa contra o Figueirense. Então, realmente a gente torce para que o melhor seja feito para Minas Gerais e que os nossos times, que a tabela continue assim. Claro, Cruzeiro e Atlético subindo cada vez mais e Corinthians cada vez mais na parte de baixo. Eu amei aquela tabela ontem, na hora que eu tava vendo. Está sensacional e 2 confrontos difíceis aí para os times mineiros no fim de semana, principalmente para o Galo. Vamos ver se a torcida do Cruzeiro vai, eu acredito. Eu também acredito, né, gente? Depois de tanto tempo tem que comparecer. Matheus, muito obrigada. Essa semana você ainda volta aqui para a gente bater mais papo a respeito de esporte especializado, é claro, também de futebol. Com certeza, Bárbara. Eu faço... Bom lembrar o pessoal que o Boleiros da Arquibancada está cobrindo todos os jogos aí da Eurocopa e com uma página especial bem elaborada aí pelo nosso correspondente Saulo da Anunciação. Valeu, pessoal. Fim de semana a gente tá aí de novo. Fim de semana não, né? Quase no fim de semana, sexta-feira. É isso mesmo, o melhor dia da semana. Muito obrigada, Matheus, e muito obrigada a você pela audiência. Amanhã, o Rede Social Esporte Clube em ritmo do Dia dos Namorados. A gente vai colocar uns coraçõezinhos aqui, porque o Rede Social Esporte Clube amanhã também recebe um convidado super especial pra gente bater papo, é claro, sobre esporte. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo, 10h25 da manhã. Super beijo, até amanhã.